sou a Débora Morgado, professora do curso de moda da UFJF, e hoje eu estou aqui para te ajudar com a formatação de trabalhos acadêmicos e TCCs. O link para a playlist completa encontra-se na descrição do vídeo. Hoje eu vou mostrar como fazemos e formatamos as citações diretas e indiretas. Primeira coisa, gente, que é importante de reforçar é que num texto, tudo que vocês escrevem, na verdade quase tudo, precisa ser referenciado. Tirando aquilo que já é do senso comum, a gente precisa referenciar as coisas que a gente coloca num texto. Por exemplo, para nós que somos da área da moda, eu vou colocar uma frase aqui que já é do senso comum. A gente não precisaria referenciar uma frase como essa. Então, a minha frase aqui, senso comum de moda, é: o fenômeno social da moda depende de constantes mudanças. A gente sabe que a moda, qualquer um sabe que a moda precisa de constantes mudanças. Então, não preciso colocar um autor para referenciar uma frase como essa. Mas a maior parte do nosso texto é feito de frases que não são do senso comum, porque a gente está tentando trazer um conteúdo relevante e não um conteúdo que já está no senso comum, ok? Então, qualquer argumentação que eu trouxer, que eu li em algum lugar e eu não coloco a referência, eu estou praticando plágio, e plágio é crime. E além de ser crime, ele pode anular o teu título de bacharel, de mestre, de doutor e etc. Então, o plágio não é simplesmente pegar aquilo que um autor escreveu e reproduzir sem indicar que aquilo lá é uma reprodução, mas é também você pegar uma ideia de algum autor, uma argumentação e colocar com as suas palavras como se fosse sua. Isso é o plágio de ideia. Dito isso, a gente tem então dois tipos de citações. A primeira delas é a citação indireta, ou seja, é a ideia de alguém escrita com as suas palavras. A gente pode fazer isso no início ou no meio da frase. Então, eu tenho aqui um exemplo. De acordo com Silva, o número de óbitos no Brasil, etc, etc, etc. Isso daqui a gente vê que está no início da frase. Se fosse no meio da frase, poderia ser algo do tipo: no Brasil, de acordo com Silva, o número de óbitos é... Aí, texto, texto, texto. Eu coloco os dados que o Silva me traz. Ok, o que temos aqui? Silva é o sobrenome da pessoa a qual eu estou referenciando, ou seja, eu li lá no texto do Silva, é um artigo, é um livro, enfim, eu li lá no texto dele que o número de óbitos é X, então estou referenciando ele. Aqui eu tenho entre parênteses o ano. Então, a publicação do Silva, lá o artigo do Silva, ou o livro do Silva, é 2010. Então, eu vou colocar aqui 2010. A gente sabe que Silva é um nome comum, né? E se de repente eu tiver Silva, eu estiver usando duas pessoas que têm o sobrenome Silva no meu texto e, coincidentemente, os dois textos foram publicados em 2010, o que eu vou fazer? Em um dos textos, então, em um dos Silvas, eu vou colocar aqui 2010A. E no outro Silva, eu vou colocar 2010B. E lá nas minhas referências, isso vai estar indicado para eu saber, para o leitor saber qual Silva 2010 que eu estou utilizando. Agora, a gente tem um exemplo aqui de referenciação no fim da frase, ou seja, a gente não vai colocar no corpo do texto, que é lá de acordo com Silva. E esse aqui de acordo, ele pode ser, vocês podem utilizar outras expressões, segundo Silva, como foi discutido por Silva e etc. Já aqui no caso, o Silva não está entrando no meio do texto, então coloco aqui: número de óbitos no Brasil em decorrência de doenças cardíacas aumentou 10% em 1999. Então, aqui um dado que eu tirei lá do Silva. Está aqui, então eu abro um parênteses, escrevo o sobrenome todo em letra maiúscula, coloco vírgula e coloco aqui o ano. Fecho parênteses, coloco ponto final. Então, esses aqui foram exemplos de citação indireta. Agora, vamos para citações diretas, que é quando a gente copia um trecho exatamente como o autor colocou no texto dele. Se esse trecho que a gente vai trazer, a hora que a gente coloca aqui no nosso texto, ele dá menos de 3 linhas, a gente vai colocar esse trechinho dentro do nosso texto entre aspas, como é aqui o meu primeiro exemplo. Então, a gente vê que está aqui dentro do meu texto, eu abri aspas, coloquei o trecho do autor, coloquei o ponto final, porque eu peguei uma frase completa e fechei aspas. Depois, o que eu faço? Abro parênteses, coloco o sobrenome em maiúscula, vírgula
espaço, o ano, vírgula, espaço, P ponto, que significa página. Dou um outro espaço e coloco o número da página. Fecho aspas, ponto final. Isso daqui que eu estou selecionando poderia estar também igual aqui em cima. E daí eu colocaria da seguinte forma. Segundo Silva, 2010, P ponto 35. Segundo Silva, o Brasil enfrentou, em 1999, um aumento de 10% na taxa de óbitos por doença cardíaca. E daí, se eu optei por essa forma, eu vou apagar isso daqui e coloco um ponto final aqui. Daí, gente, aqui é um caso em que eu peguei uma frase completa do autor, né? Então, aqui é o início da frase, aqui é o final da frase dele, tem um ponto final. Mas vamos supor que essa frase ela não termina aqui, então ela tem uma continuação. Só que eu só quero esse trecho aqui, eu não quero a continuação da frase. Então, eu vou abrir um colchetes, colocar reticências, fechar o colchetes, porque aqui eu estou indicando que tem mais frase adiante. E coloco o ponto final depois do colchete. Ou então, num outro caso, eu poderia copiar uma frase, só que eu não quero copiar ela inteira. Tem um trecho no meio dessa frase que não me interessa. É claro que a gente sempre tem que ver se esse trecho que a gente vai tirar não é importante, não vai mudar o sentido da frase. Se não for mudar, se realmente for um trecho desnecessário, que só vai aumentar tamanho no meu texto desnecessariamente, então a gente poderia colocar. Então vamos dizer que aqui o Brasil enfrentou, depois de enfrentou, ela coloca mais alguma coisa, né? O Silva aqui, na verdade. Então, o Brasil enfrentou, eu abro colchetes, porque aqui tem mais um trechinho que eu não quero que apareça no meu texto. Fecho colchetes e daí o resto da frase tá pronto. Agora, se for uma citação direta com mais de 3 linhas, a gente vai precisar destacar do texto, dar um recuo de 4 centímetros, colocar espaçamento entre linhas simples e colocar a fonte no tamanho 11. Então, a gente vê que aqui eu terminei o meu texto. Aqui, no caso, eu coloquei 2 pontos, mas não necessariamente precisa ser 2 pontos. Se for, por exemplo, continuar alguma frase que a gente estava fazendo e precisa de vírgula, eu vou colocar uma vírgula e daí a citação. Se for ponto final, também posso colocar ponto final. E isso daqui vem como uma outra frase. Então, ok, fiz isso. Dei um Enter para criar esse espaço aqui. E daí, deixa eu tirar o recuo aqui da citação para mostrar para vocês. A gente seleciona ela, deixa em fonte 11, não vai ser 12 aqui. Coloca o espaçamento entre linhas. A gente sabe que o normal é 1,5, né? Mas a gente vai mudar para 1, que é o espaçamento simples. Feito isso, a gente vai dar o recuo aqui em cima na régua, mexendo nesse ícone aqui. Então, a gente vai jogar 4 centímetros. E assim ela tá pronta. A gente tem que tomar cuidado para que aqui embaixo, logo no espaço depois da citação, a gente não tenha um espaçamento simples e nem a fonte 11. Então, se tiver, muda para tamanho 12 e espaçamento de 1,5 igual tá aqui. Então, ok, como que ficou aqui nesse caso? Toda a citação, que tem mais de 3 linhas, e abre parênteses, Silva, 2010, página 34. Fechei parênteses, ponto final. Poderia também estar de outra forma, né? Aqui eu começo a minha frase. Segundo Silva, 2010, vírgula, e ponto 34, vírgula, citação, citação, citação. E eu tiraria isso daqui. Há uma outra possibilidade também de a gente poder destacar alguma coisa que está aqui dentro dessa citação. Então, por exemplo, se eu quero deixar em destaque essa parte aqui, que é muito importante para mim, que depois eu vou, no texto ainda eu vou falar mais sobre isso, ela é muito importante, quero destacar ela. Coloco em negrito, e daí, então, a gente vem aqui para onde a gente colocou a referenciação, né, 2010, página 34, vamos colocar vírgula, e vamos dizer que é grifo nosso. Para sinalizar que essa parte em negrito não está em negrito no texto original, mas fui eu que coloquei em negrito. Então, a gente coloca aqui grifo nosso. Se a minha referenciação
estivesse igual estava antes aqui, eu ia fazer da mesma forma, também escrever o grifo nosso. E no final do texto a gente vai colocar, então, todas as referências dessas citações que a gente fez, mas eu falo disso no vídeo de referências. De todo modo, gente, o que eu considero muito importante é que a gente já pegue o hábito de toda vez que a gente colocar uma referência no texto, já vai lá para a parte de referências e faz a referência completa, porque depois, no final de um TCC, por exemplo, dá muito trabalho fazer todas as referências uma a uma. Enquanto que se a gente vai fazendo, enquanto a gente está escrevendo, fica muito mais tranquilo no final e a gente não tem aquela correria, tá bem? Então é isso o vídeo de hoje, um beijo e até o próximo.